E aí o Rael chega ao Corinthians, né, e tem essa situação muito peculiar, né, que desse empréstimo do dinheiro que não surge nem de você, mas está relacionado a você, querendo ou não, que é onde entra Sim. o Denis, né, que é o seu irmão, que ficou popularmente conhecido como pagodeiro, e eu queria que você explicasse, né, como que foi essa entrada dele no negócio. Você fez o É muito contato ali com, simples. com o Denis, porque ele não é do meio do futebol, mas você chegou nele e perguntou se tinha chance disso Não, acontecer, ele se ofereceu, enfim. é muito simples. O meu irmão, ele sempre me acompanhou toda a minha trajetória no futebol, né? Ele sempre admirou muito o meu trabalho e ele sempre confiou muito que, enfim, meus jogadores pudessem dar frutos no futuro e ele sempre que pudesse participar, ele gostaria de participar junto comigo em eventuais negócios. E esse foi o caso do Rael com a situação do Corinthians. Então ele quis entrar junto comigo e a gente se entendeu entre nós que eu dava metade do dinheiro e ele dava metade do dinheiro. Foi isso. Só que o mútuo precisava ficar no nome de algum dos dois. Eu fiz a minha parte para ele e ele fez a transferência da conta dele para o Corinthians. Então o mútuo ficou registrado no nome dele e só por isso. Não, certo. E aí o valor da dívida, né, que quando foi o pagamento realizado, o empréstimo foi de 300 mil como veiculado, certo? Isso. E aí, E, inclusive, como eu. Não, pode concluir a pergunta. né, eu só ia questionar, né, porque a gente está muito acostumado nessas operações, né, principalmente ali no mundo do futebol, né, quando um, vai passando os anos, colocam-se juros, correção, né, ao longo dos anos, né, alguma multa, e nesse caso em específico, o valor é fixo, né, da dívida nesse mútuo. Eu queria entender se partiu de vocês mesmo não querer colocar, se foi uma Sim. conversa mesmo com o próprio Corinthians, enfim. Sim, partiu. Eu me lembro, como eu comentei, inclusive na outra entrevista, né, no Crack Neto, que o Andrei chegou para mim e perguntou: mas você não vai querer colocar nada de juros e não vai, enfim, colocar correção e tal? Pode colocar. Eu falei: não, Andrei, tranquilo. Porque, na verdade, não é. Aí as pessoas falam, ouvindo nos comentários: ah, é louco, não coloca, né? Não tá. Não quer, enfim. Mas aqui na minha cabeça, eu tinha tanta convicção que o Rael ia dar um bom retorno financeiro para o Corinthians, ia virar a negociação dele, enfim, ia seguir lá, ia ter espaço no profissional, e que, enfim, não era a minha intenção. A minha intenção era só, né? Eu já tinha a segurança que se por acaso não desse certo, uma hora esse dinheiro, não com juros nem correção, ia retornar para mim. Então eu corri esse risco. E eu também, como estava começando, admito, eu queria mostrar exatamente essa confiança para o Andrés, de mostrar para ele: olha, estou aqui, quero ajudar o clube, não estou querendo explorar ninguém, estou aqui para somar, para trazer jogadores de qualidade. E foi essa a minha visão na época. Talvez eu fui inocente, mas só por isso que eu não coloquei. Inclusive, ele ainda virou para mim, isso eu não comentei no Crack Neto. Eu lembro perfeitamente, ele virou para mim: e se esse jogador aí for metade do que estão falando, é dinheiro certo no caixa. Ele ainda virou para mim e falou isso daí. Eu falei: você pode ter certeza que é, Andrés, mas infelizmente depois não foi bem assim como seguiu a história, mas a minha intenção era das melhores. A dívida, só para a gente não estender muito também nesse tema, a dívida ela tinha validade até quando para o Corinthians pagar, né? Por quantos Eu anos? Porque preciso foi feito o olhar no negócio em contrato do 2018. mútuo, mas se eu não me engano era 4 ou 5 anos. Eu tenho quase certeza que era 5 anos, mas pode ser que era 4. Eu preciso olhar no contrato do mútuo. Mas eu, de fato, já acabou o prazo. Aham. E nesse período, né, que o contrato estava ativo, né, para o pagamento da dívida, o seu irmão chegava a falar com você se ele tinha alguma preocupação desse dinheiro não vir, não chegar, de tomar um possível calote, ou vocês sempre levaram numa boa, assim, tanto que é, não chegaram a, por exemplo, entrar na justiça para poder receber o dinheiro? Esse assunto é um pouco delicado e pessoal, porque na verdade eu acabei tendo outras negociações com meu irmão de outras coisas que não tem nada a ver com futebol. Enfim, ele acabou ficando com uma dívida comigo, e aí meio que a parte dele que tinha para receber lá no Corinthians ficou só eu que tenho a receber do Corinthians, só que está no nome dele, entendeu? Aham. Então ele não tinha nem como se preocupar em relação a isso, é uma preocupação mais minha, mas como eu tenho outras relações lá no Corinthians, também não fui para atrás para resolver e esperar para resolver da melhor forma possível, como eu já comentei também na outra entrevista.